Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, dá um feeling para a gente aí se o som está chegando legal, se a imagem está chegando legal, que nós estamos transmitindo aqui de nosso ashram hoje, né? Então para a gente é importante o feeling de vocês também, tá? Bom, o nosso seminário sobre a Bíblia e os discos voadores e os extraterrestres, né? Nós não poderíamos deixar, né, de falar de dois aspectos interessantes. Hoje nós vamos falar também de Jesus. Mas nós temos uma coisa lá na Gênesis, no Antigo Testamento, que é de uma discussão muito interessante para a gente fazer hoje, tá? Vamos pensar no seguinte, né? Vamos pensar no que nós vamos chamar de paraíso. O paraíso de Adão e Eva. Esse mito, né, é o início da Gênesis da criação, certo? O livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Faz parte é o primeiro livro do Pentateuco, né? O Pentateuco são 5 primeiros livros da Bíblia, tá? São 5 primeiros livros da Bíblia, cujo primeiro é a Gênese de Moisés. Depois nós temos o Êxodo, né? Na Gênese, ela vai da história desde a criação de Adão e Eva, ela vai até o grande dilúvio de Noé, ok? Depois ela para aí. Aí começa o segundo livro, que é o livro do Êxodos, que é exatamente o livro sobre Moisés e a fuga do cativeiro do Egito, certo? Aquela história, abrir o Mar Morto, toda aquela coisa toda. Nós já conversamos um pouco com vocês. Então, a primeira coisa importante a se perguntar, né, onde era o paraíso? Onde ficava esse paraíso? Oi? Escreve um pouco maior, dá mais um na câmera lá, Carlão. Deixa o Carlão dar, fica sentado aí. Né? Foca mais a lousa para mim, Carlão. Essa câmera tem que ficar sempre no meio, mas focada na lousa. Onde ficava esse paraíso perdido? Né? Da qual Adão e Eva foram expulsos. Ok? Então, essa é a primeira pergunta que eu vou deixar no ar. Nós temos um outro livro, né? Um outro livro muito interessante, que é meio apócrifo na história, que é o livro de Enoque. É o livro do Enoque. Não sei se vocês sabem, mas o pastor Enoque, ele é bíblico. Né? Vocês vão perceber, todas as vezes que vocês verem um nome terminado em El, ele é de origem judaica, é judeu, entendeu? Ok? Então, esse sufixo El, ele sempre vai significar povo escolhido por Deus, ou aliado à divindade. Então, por isso que o próprio estado de Israel, aí você tem todos os anjos, né? Tem Eliel, Ezequiel, né? Salatiel, todos esses nomes são nomes de anjos, né? São nomes de origem judaica. Então, todos os judeus vai ter este nome, Eliel, né? Você tem o anjo Lalael, vocês conhecem? Esse é famoso. Tem Joel. Agora eu vou fazer uma curiosidade para vocês, que talvez vocês nunca prestaram atenção, nunca sacaram isso, né? Quando vocês vão assistir o filme do Super-Homem, do Superman, vocês vão ver que o Superman vem do planeta Krypton, alright? E o pai do Super-Homem se chamava
E o super-homem se chamava Kal-El. Logo, the Superman é judeu. O cara que escreveu o Super-Homem, ele colocou todos esses aspectos judaicos. Né? O escritor era judeu. Você está entendendo? As pessoas não sacam isso quando assistem o Super-Homem. Tem que ter um pouco dessa cultura judaico-cristã também, né? Anjo Micael, você está entendendo? Que a gente chama de Miguel Arcanjo, tá? Mas não é Miguel, é Micael. Né? Então tudo que tem El no final, Gabriel, tudo é judeu. Ok? Tá? Muito bem, esse é Então, o Enoque fala assim, né? Fala dos anjos decaídos, né? Fala que esses anjos decaídos, né, que provavelmente vieram das estrelas, eles se encantaram com as mulheres da terra, e entre eles falaram assim: vamos fazer filho com as mulheres da terra? Desse consórcio entre os anjos e as mulheres da terra, nasceu uma raça de gigantes, que passaram a oprimir a jovem humanidade. Hã? Não tem nada de filisteu na jogada aí. Não. Então, isso aqui é bem começo de tudo. Né? Então, é engraçado que esse pessoal que tem o Samael, né? Então, o chefe dessa horda de espíritos se chamava Samiasa. Y aqui. E ele, né, falou assim para essa turma aqui: olha, nós fizemos um juramento, presta atenção, olha que interessante, está no livro de Enoque, de vir levar a cabo essa experiência na Terra. E eu, né, depois que a gente fez um conclave, que eles juraram, né, de levar a cabo essa experiência até o fim. Porque o Samiasa, o chefe da horda, ele se comprometeu diretamente com o comando da federação. Olha que louco. De levar a cabo essa experiência até o fim. Esses indivíduos, né, citado por Enoque, dos anjos decaídos, que foram expulsos do paraíso e vieram ter na Terra, decaídos no planeta primitivo e atrasado, esses todos eram ETs. Eles foram expurgados de um mundo distante, que é o planeta Capela, né? O planeta não, o sistema de Capela, o planeta lá. E lá era o paraíso perdido de Adão e Eva. Na Gênese, Adão e Eva usa esse símbolo da raça adâmica, que foram expulsos de um paraíso distante, num processo de final de ciclo evolutivo, e a escória kármica daquele planeta não podia continuar na era da luz de Capela. Então eles foram transmigrados para o planeta Terra, que estava há 15 mil anos antes de Cristo, que é o começo da civilização adâmica, que é o começo da civilização atlante. Por isso que chama civilização adâmica, é os descendentes diretos de Adão, tá? Que vão constituir a civilização. E esse cruzamento aconteceu realmente, porque aqui existia uma raça, que é chamada primeira raça, eram os Rutas. Eles eram pele escura, a origem é africana, na África, e eles tinham 1,55 m e 1,60 m de altura no máximo. Eles eram pequenos, como se fossem pigmeus mesmo, né? E eles é que povoavam. Aí os engenheiros siderais tiveram que fazer um cruzamento genético para essa nova alma que viria, e deu uma raça de uns caras de 1,80 m, 1,90 m de altura. Por isso que é uma raça de gigantes, porque em relação àqueles que tinham, que eles eram muito altos, muito grandes, e de pele vermelha, que foram os Atlantes, que é o típico índio americano, né, que restou ainda dessa coisa. Então, no livro de Enoque, nós vamos ter muitos relatos
da chegada dos deuses na terra, ou semideuses, ou expulsos do paraíso. Essa expulsão tinha que ser de algum lugar, então, e era fora da terra. E tudo que é fora da terra, a gente costuma chamar de extraterrestre. Então a Bíblia, ela está cheia de menções subliminar sobre o conceito de extraterrestres, chegando à terra e se misturando com a nossa civilização. Sim, uma coisa vocês têm que entender que o livro de Enoque só existe na Bíblia judaica. Nas Bíblias católica, todos os evangélicos, ela foi retirada. O livro de Enoque não existe, ele foi retirado, né, por ser considerado não, assim, apócrifo. Apócrifo, que é uma palavra que significa de origem não divina. Mas, na verdade, o livro de Enoque ele é muito interessante. O livro de Enoque, o profeta Enoque, e que provavelmente, assim como a maior parte dos grandes profetas antigos, né, o próprio Noé, por exemplo, né, quanto mais longe a gente vai no Antigo Testamento, aqueles começos, mais perto de Atlântida nós vamos chegar. Você está entendendo? Então eles estavam falando de coisas muito antigas, né? Na próxima semana agora, nós vamos iniciar um seminário sobre Noé e o grande dilúvio universal.